Oh, glória, aleluia. Pastor, deu uma prévia aqui do que Deus colocou no meu coração, tarde. E confesso aos irmãos que eu tenho uma palavra que tocou profundamente no meu coração. Eu quero compartilhar com a igreja. Abra a sua Bíblia. Vamos aproveitar que todos estão de pé. Eu sei que você já há alguns minutos aí de pé, mas vamos já aproveitar aqui esse momento para lermos a palavra de Deus. Convido os irmãos que abram as vossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo de número 17 e apenas o versículo de número 32. E Deus hoje vai nos advertir, ou melhor, continuar a nos advertir de algumas coisas que devemos tomar muito, mas muito cuidado. Quantos acharam? Posso dar glória a Deus? Glória a Deus. O texto diz assim: lembrai-vos da mulher de Ló. Vocês podem repetir, não é do nosso costume, mas só para ficar aí marcado na sua mente essa mensagem. Vamos no 3? 1, 2, 3. Lembrai-vos da mulher de Ló. Os irmãos podem tomar Meu Deus! É forte, Jesus. Glória. os seus assentos. Glória. Estou lendo um texto que fala de uma mulher, embora não sabemos o nome dela, mas aqui, como diz o texto, mulher de Ló. Ela ficou conhecida historicamente, biblicamente, como uma mulher que olhou para trás e desobedeceu a ordem de Deus que foi dada por meio dos anjos. E todos nós sabemos que no Antigo Testamento, quando os anjos davam uma ordem diretiva de Deus e havia desobediência, eles eram punidos com a própria vida. E foi o que aconteceu com essa mulher. Mas vamos fazer aqui um retrospecto histórico. Quem era Ló? Rapidamente. E qual é o início do declínio espiritual dessa família? Tá? Vamos observar que Ló é sobrinho de Abraão. E existe um momento na história, em Gênesis 13, para ganharmos tempo, que ali os dois se separam, Abraão e Ló. E Abraão dá a oportunidade de ele escolher o lugar, e ele escolhe as campinas do Jordão. O declínio espiritual começa aí, quando ele perde a visão. E ele vai para próximo de Sodoma e Gomorra, que é uma cidade conhecida até hoje, que simboliza a depravação moral e espiritual. Sabemos que historicamente e arqueologicamente é comprovado que naquela cidade houve uma chuva de fogo e enxofre que matou todos ali como um juízo de Deus, mostrando que quando o pecado ele chega a um alto nível e sobe, fede nas narinas de Deus, Deus ele desce na terra para tratar com o homem, porque Deus ele é soberano. E acontece que esse homem chamado Ló, para vocês verem que ele estava perto das campinas do Jordão, teve uma guerra entre reis, ele foi capturado e Abraão saiu em batalha e Deus deu a vitória para Abraão e trouxe Ló de volta. E para onde que o abençoado foi novamente? Ele não somente se contentou em ficar nas cercanias de Sodoma e Gomorra, agora ele entrou para dentro da cidade junto com a sua
família. O segundo ponto aqui do declínio espiritual é quando não percebemos o perigo de estarmos perto de pessoas que não têm a Deus e se envolvemos com elas. É verdade. E se envolvemos com elas. Deus desceu e falou: vou destruir a cidade. Abraão intercedeu: não, Senhor, mas se tiver 50 justos naquela cidade, o Senhor é juiz de toda a terra, o Senhor é justo, o Senhor não pode destruir. Tá bom, se tiver 50, eu não vou destruir. Mas não tinha 50, então Abraão continuou: mas se tiver 40, mas não tem 40, mas se tiver 30, até chegar num número aproximadamente de 5, que representava a família de Ló, que era, no caso, Ló, sua mulher, suas 2 filhas e os seus 2 genros, que, sendo advertidos que a cidade seria destruída, eles teve Ló como o quê? Como alguém que está zombando. Ou seja, eles não tinham temor a Deus. E Ló já havia dado as suas filhas a eles. Olha só, o jugo desigual entrando. Aí, os anjos vêm para destruir a cidade. E é interessante isso, porque eles têm pressa e arrancá-los da cidade. E diz para Ló: apressa-te, porque eu vou destruir essa cidade. E eles ficavam demorando, ou seja, o coração ainda estava dentro de Sodoma e Gomorra, até que os anjos pegaram eles pelas mãos à força. E aí tem um texto muito conhecido, pregado nas evangelizações: escapa-te por tua vida. Escapa-te por tua vida. E aí, sendo eles advertidos e levados para fora de Sodoma e Gomorra, antes disso houve uma advertência: e não olhe para trás. E não olhe para trás. E aí, a mulher de Ló olhou para trás e ela se tornou uma estátua de sal. E Jesus conta essa história no Novo Testamento para nos advertir da sua vinda, o arrebatamento. O arrebatamento. O juiz está à porta. Jesus, ele está próximo a voltar. Talvez você fale: mas eu escuto isso há tanto tempo. Quem tem fé espera todo dia. Não podemos perder de vista. A nossa salvação está mais próxima de quando nós aceitamos a fé, segundo Paulo disse aos Romanos. E esse texto nos adverte, irmãos, porque nós somos muito propensos a considerar a bondade de Deus e negligenciar a severidade de Deus. A graça tem limite. O limite é até onde você obedece. Você desobedecer, transgredir, a graça não te protegerá. Porque a palavra graça, além de significar favor imerecido, no Antigo Testamento significa uma cerca de proteção. Enquanto você está nessa graça, você está protegido. Mas se você ou eu transgredirmos, desobedecermos, nós podemos sofrer o dano. Não brinque. Não brinque. Porque o escritor aos Hebreus disse: coisa horrenda é cair nas mãos do Deus vivo. Então, vamos nos atentar. E aqui eu fiz uma pequena tradução ou exegese da palavra lembrai-vos, que o termo no grego é menomeneutos. E o que significa menomeneutos? Irmãos, essa palavra, ela significa memória, mas
ao observar a construção gramatical desse texto, é um verbo que está no plural, presente ativo e imperativo. Eu vou traduzir para vocês entenderem. É como se eu estivesse dizendo assim: eu ordeno que vocês continuamente se lembrem do episódio da mulher de Ló. Oh meu Deus, oh meu Deus. É uma ordenança isso aqui. Oh, aleluia. Que todos os dias nós venhamos nos lembrar. Oh. E olha só, irmãos, há um texto em Hebreus capítulo 2, versículo 1 ao 4, que eu quero ler aqui rapidamente, se puder colocar aí também, que vai de encontro a essa temática. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles, por meio de sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Então, a advertência, lembrai-vos, aqui é uma ordenança. Quer dizer o quê? Amanhã é para você lembrar, depois de amanhã é para você continuar lembrando, e depois de amanhã é para nós continuarmos lembrando deste episódio que marcou a história naquele tempo, porque Jesus fala que nesse tempo, que é o tempo da sua vinda, muitos vão se dar em casamento, comendo, bebendo e negligenciando a proeminente e eminente volta do Senhor. Então, tomando aqui como exemplo a mulher de Ló, vamos ver que ela teve seus privilégios. Vamos lembrar dos privilégios que essa mulher teve? O primeiro privilégio que ela teve um marido justo, porque a Bíblia diz que Ló era justo, sendo ele afligido por causa dos pecadores de Sodoma e Gomorra. Mas observe que a Bíblia diz, sendo ele justo, também perdeu tudo. Olha só, perdeu os seus bens, perdeu a sua esposa, e nós sabemos o que aconteceu depois no episódio com as suas duas filhas, que é o primeiro caso de incesto também na Bíblia. Olha só, irmãos, o pecado, ele se alastra. Se nós não tomarmos cuidado por nós e pelos nossos, a nossa família pode ser destruída. Quais foram os privilégios dela? Ela recebeu intercessão. Enquanto Abraão intercedia junto a Deus, ele estava intercedendo pela vida e pela família. Ou seja, nem a intercessão de Abraão, o pai da fé, foi capaz de livrá-la por causa da sua desobediência. Não fique só se apoiando na intercessão do seu familiar, e achando que você pode ultrapassar os limites da graça de Deus. Deus pode tratar comigo, Deus pode tratar com você, Deus pode tratar conosco. Não podemos viver da fé alheia. É aquilo lá, o azeite não pode ser transferido. Tá? Carregue reserva, porque você não sabe o dia de hoje, não sabe o dia de amanhã. Mas se você lembrar dessa palavra hoje, amanhã, tenho certeza que você vai lembrar que a mulher de Ló é um exemplo de advertência para nós não desobedecermos a Deus, para nós vivermos uma vida
que agrade ao Senhor. Quais os outros privilégios que essa mulher teve? Ela teve contato com Abraão e com Sara. Você vê que tem pessoas que, por mais que ela tenha fé, ela não consegue transmitir a fé a outra. Isso não é culpa de Abraão nem de Sara. Com certeza, eles apresentaram o Deus a essa mulher. Porque até Eliezer, que era o mordomo da casa de Abraão, conhecia o Deus que se revelou como Deus, o El Shaddai. Então, observe que essa mulher também, ela já havia sido salva outra vez. Eu não falei que houve uma batalha no capítulo 14 de Gênesis, que Ló foi capturado com a sua família e Abraão saiu ao encontro e conseguiu trazê-lo de volta, ou seja, já havia recebido uma oportunidade. Isso aqui é muito importante. Deus sempre é o Deus da segunda oportunidade, e às vezes até da terceira, da quarta, mas não pense que sempre Deus vai ter, né, uma oportunidade. Muitos que eu conheci na outra vida, que se converteram, depois saíram do presídio onde eu estava, eu fiquei sabendo, morreu porque saiu e não foi servir a Deus, foi e voltou, como diz Pedro, o cachorro voltou ao seu próprio vômito. A gente temos que tomar cuidado com essas advertências, porque essa mulher teve seus privilégios, e todos nós temos privilégios dados por Deus. Ninguém aqui vai se mostrar indesculpável diante de Deus. Ninguém. Desde o pequeno até o mais grande. Então, observe isso. Agora, vamos lembrar qual foi o pecado dessa mulher. Primeiro, foi uma desobediência à ordem de Deus. Deus falou por meio dos anjos: escape pela tua vida e não olhe para trás. Olhar aqui para trás, irmãos, vale uma ressalva aqui dizer que não é questão de desânimo, tá? É a questão de negligenciar a ordem dada pelo anjo. Então, se Deus falar diretamente a você, tome cuidado. E se você não obedecer, isso é rebelião. Quem se lembra quando Saul desobedeceu a Deus e Samuel falou para ele: ele veio, mas eu já ofereci um holocausto. Então quer dizer que Deus agora é comprado com sacrifícios? E aí Samuel fala assim: olha só, melhor te é obedecer do que sacrificar. Só o Senhor é Deus. É melhor nós obedecer do que sacrificar. Deus tremendo. Glória, seminal, Graças a Deus. Jesus do coração. desobedeceu a ordem de Deus. Qual foi o outro pecado dela? Apego às coisas terrenas. Irmão, isso aqui é muito atual. Eu vou ler aqui o que Graham Osborne, que é um grande exegeta pentecostal, teólogo, disse. Ele fala assim: o primeiro passo para estar pronto é se libertar dos bens terrenos, pois tal obsessão levará à sua destruição. Irmãos, essa mulher, ela olhou para trás, porque ela estava apegada às coisas de Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra representam o mundo. A Bíblia diz em João, primeira epístola de João 2,14, que nós não devemos amar o mundo, porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Apego às coisas terrenas, irmãos, mostra-nos que estamos preocupados mais com o nosso umbigo do que com o reino de Deus. Quando a Bíblia nos
exorta em Mateus 6,33: mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Eu sei, irmãos, que é bom você ter as coisas que são providas por Deus, os cuidados de Deus, mas não é bom quando isso se torna o seu Senhor. Essa mulher, ela estava com o coração dividido. Irmãos, não adianta o meu corpo estar aqui e o meu coração está em outra coisa. O corpo dela fisicamente havia saído de Sodoma e Gomorra, mas o coração dela estava preso. Não podemos, irmãos, cochear em dois pensamentos. Não podemos nos assentar em duas mesas, como foi dito hoje de manhã. Não podemos servir dois senhores. Deus conhece os nossos corações. Deus conhece cada coração aqui. Que Deus nos livre de ter um coração apegado às coisas dessa terra. Porque aqui nós só estamos como peregrinos. A nossa vida é como uma sombra, que daqui a pouco declina o sol, desaparece. Ontem você tinha 18 anos, né? Hoje você já não sei quanto tempo você tem, mas ao refletirmos, o tempo passa e passa muito rápido. E se nós não cuidarmos do nosso coração, para que o nosso coração esteja no trono de Deus, no trono da graça e da misericórdia, nós podemos acabar ficando para trás. Nós podemos, infelizmente, sofrermos o juízo de Deus, porque Deus, Ele não quer ninguém pela metade. Deus, Ele não te quer pela metade. Deus, Ele não me quer pela metade. Deus, Ele me quer por inteiro. Deus, Ele quer todos nós por inteiro. Quem se lembra de Amazias, que servia a Deus, mas não com o coração inteiro, coração pela metade? Livra-nos, Senhor, de termos um coração dividido. Um coração, Senhor. Oh, glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Irmãos, correndo aqui, o seu juízo. Vamos lembrar do juízo dela. O dia que era o dia da salvação dela se tornou no dia do juízo. Olha só, isso aqui é para a gente despertar, irmãos. O objetivo dessa mensagem talvez não é para você tanto pular e tanto dar glória, mas tenho certeza que você está refletindo dentro de si. Deus está colocando temor, aleluia, no teu coração. Que Deus nos livre, que o dia da graça se torne um dia do juízo para nós. Era o dia da salvação dela, da redenção. Ou seja, ela estava tão próxima. É como diz alguns, né? Parece Judas que beijou a porta do céu, mas não entrou no céu. Ou seja, você já foi acreditado? Nadou tanto e morreu na merda. Irmãos, nós não podemos. Meu Deus. Nós temos que entrar na cidade com orgulho, celestiais, cantando o hino da vitória. Mas não podemos deixar com que o dia da graça se torne um juízo contra nós.
ela perdeu sua vida de repente, tá? Não brinca não, viu? Eu também não. Não brinca não, porque nós não sabemos nem o que vai acontecer daqui um minuto. Meu Deus. Não podemos brincar, irmãos. Não podemos brincar de servir a Deus. Talvez seja até um pouco dura essa palavra, mas é aquilo que eu aprendi. O remédio amargo é o que mais surge efeito. Então, alerta a todos nós. Quantos estavam aqui e aí falou assim: eu vou conhecer um pouco o mundo, eu vou brincar um pouco lá fora, e não deu tempo nem de voltar, não deu tempo de se arrepender. Fica nessa daí de ficar pensando: eu vou me arrepender na última hora, igual o ladrão da cruz. Tira isso da sua mente. Você vê que tem gente que até usa versículo para se auto-beneficiar. Não pensa assim. Sirva hoje, amanhã, persevere. Sirva hoje, amanhã, persevere. Sirva hoje, amanhã, persevere até o dia do arrebatamento. Glória a Deus. Porque muitos estão comendo, estão bebendo, muitos se dão a vários prazeres, é o gozo do pecado, mas que trará a eles um juízo eterno, porque Daniel falou que naquele dia muitos vão ressuscitar para a vida eterna. Eu estou lá, você está lá, nós estamos lá, mas muitos também ressuscitarão para a vergonha eterna. Que Deus te livre, que Deus me livre. Ressuscitar para a vergonha eterna. As lições que tiramos aqui para concluirmos, lições para uma vida que quer agradar a Deus. Nunca olhar para trás. Não olhe para trás. Não olhe para trás. Porque em Hebreus 10:38 diz: mas o justo viverá pela fé. E se a alma dele recuar, ou se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós não somos daqueles que recuam, mas nós estamos indo avante, prosseguindo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus, que é a nossa salvação da pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Não olhar para trás. Você já viu algum corredor ganhar alguma corrida olhando para trás? Não olhe para trás, mas olhe para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus. Não olhe para trás. Segunda lição para uma vida que quer agradar a Deus: guarda o teu coração. Provérbios 4:23, de todas as coisas que devemos guardar, né? Guarda o teu coração. E como eu guardo o meu coração? O salmista Davi nos ensina, Salmo 119, versículo de número 11: guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Aleluia! Guarde o teu coração, que as coisas do mundo não invada ele, porque ele vai estar protegido pelo escudo da palavra de Deus. Terceira lição: fugir do pecado, irmãos, porque o pecado ele nos persegue todos os dias, ou não? Ou será que eu sou perseguido pelo pecado? Todos nós somos perseguidos pelo pecado, diariamente, constantemente. E se nós não vigiarmos, ele vem, e
dá uma rasteira. Por isso Paulo diz que aquele que está em pé, cuide-se, para que não caia. Precisamos primeiro cuidar de nós mesmos. Paulo falou para Timóteo: tem que cuidar de ti mesmo. Né? Então, imagina você querer cuidar de meio mundo e esquecer de ti. Cuida de ti primeiro. Da tua vida espiritual, da tua vida matrimonial, da tua vida profissional. Cuida. E para concluirmos, é um alerta de Deus para nós mantermos a nossa vida em vigilância, né? Vigiai e orai. Eu uma vez falei algo aqui, não vou repetir, mas eu, assim, a grosso modo, né? Eu tinha um amigo que ele estava assim: Anderson, ele fez uma pergunta para mim: você prefere orar mais ou vigiar mais? E eu, né, assim, inconscientemente na hora eu falei: irmão, eu suponho que vigiar mais, né? Aí ele falou: tá certo, porque, irmãos, tem pessoas que oram, em vez de vigiar, se torna mais tribuloso. Eu falei: meu Deus do céu. Mas tanto uma coisa quanto a outra, irmãos, são necessárias, caminham juntas. Mas certo é que se nós vigiarmos, nós oramos também. Se nós vigiarmos, nós obedecemos. Então a vigilância, ela é uma maneira de se falar de uma completude, de um conjunto de valores espirituais em um só. Então foi isso que eu deduzi. É lógico que os irmãos também têm o direito de discordar, mas vamos continuar aqui e concluir essa mensagem. A conclusão dessa mensagem é que Deus não nos destinou para a ira futura. Deus não nos destinou para a ira futura. O que significa isso? Que haverá um momento, irmãos, que Deus vai derramar a ira dele nessa terra. E ai daquele que ficar. Ele pode até se salvar, mas com grande prejuízo e com muita dificuldade. Sendo que já hoje, você sabe que a porta já é estreita. Então, Deus ele não nos destinou para a ira futura. O que Deus está falando para a gente? Mantermos a vigilância. Porque a qualquer momento, ó, um abrir e fechar de olhos, a igreja, você sabe o que significa a palavra arrebatamento? É rápido. Nós seremos raptados da terra. Eita glória! Oh glória! Ele virá, aleluia, com trombeta de arcanjo sobre as nuvens. E nós a nos encontrar com ele nos ares, nas nuvens. Só o Senhor é Deus. Daí em diante nós viveremos com o Senhor para sempre. Essa mensagem é a mensagem que Deus colocou no meu coração para entregar para a igreja nesta noite. Maravilha! Que Deus continue falando através da sua palavra a cada coração. Que Deus continue nos abençoando e nos mantendo vigilantes e perseverantes. Que a graça de Deus nos guarde, que nós não venhamos privar dessa salvação que é pela sua graça. Amém? Agradeço. Ponha a mão na mão do meu Senhor da Galileia.